Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa. Nossa Senhora do Rosário. Caríssimos, a festa de Nossa Senhora do Rosário mesmo é amanhã, mas nós a solenizamos hoje, como permitido pela Igreja, para ajudar a construir em cada um de vocês, em cada um de nós, o amor absolutamente necessário à salvação por Nossa Senhora e pelo seu Santo Rosário. Um amor filial, um amor verdadeiramente filial. Nossa ideia, nossa obrigação, é de conseguir fazer com que cada um de nós veja a Santíssima Virgem como sua própria mãe, não uma mãe metafórica no sentido figurado, mas uma mãe que é mais mãe nossa do que aquela mãe que nos deu realmente a luz neste mundo. E antes de tudo, porque essa devoção à Nossa Senhora é essencialmente uma devoção filial. Um cristão deve crer que a Santíssima Virgem é a sua mãe, a nossa mãe que está nos céus. Uma mãe realmente presente, pessoalmente ao nosso lado sempre. E nós quisemos solenizar a festa de hoje, de Nossa Senhora do Rosário, porque queremos, a festa de ontem, né, solenizando ela hoje, porque queremos formar em cada um de vocês, em cada um de nós, o tesouro mais precioso que, sob um certo aspecto, alguém pode ter nesta vida, que é o tesouro das convicções fortes e salutares que dizem respeito à Mãe de Deus. Um tesouro de convicções sobre Nossa Senhora. Em geral, coisas que estão fixas, bem fixas na alma, têm sempre uma grande influência na vida das pessoas. Quando o pensamento está enraizado numa alma e não se move mais, é isso que nós chamamos uma convicção. Um pensamento bem enraizado na alma que não se move mais. Pensamentos instáveis que não são convicções e que são muito comuns nas pessoas, nos fazem agir como borboletas oscilando e variando, inquietos, sem estabilidade para lá e para cá. Mas quando temos um pensamento forte e fixo, ele é sempre muito poderoso pelo resto da vida, frequentemente muito decisivo sobre a nossa conduta. E se o nosso pensamento vai até ter convicções e está persuadido dessas convicções, de modo que elas são inabaláveis, então essas convicções terão uma influência impressionante na nossa vida, fazendo de nós pessoas, no bom sentido da palavra, verdadeiramente obstinadas. E por isso a imensa importância de escolhermos muito bem as nossas convicções. É por essa razão que a Igreja, tão inclinada a ser indulgente e a perdoar quando se trata da conduta, é impiedosa em matéria de fé e de doutrina. A Igreja sabe que enquanto os seus filhos, enquanto os católicos pensarem bem e de modo justo, enquanto eles pensarem com convicções verdadeiramente fortes e obstinadas, de verdades, eles encontrarão dentro de si mesmos os princípios que servirão para retornar se eles tiverem se desviado. Mas se ao contrário, na inteligência humana de cada um de nós, a luz das verdades se apagar, se der lugar a falsas luzes de mentiras, então tudo está perdido. Como disse o nosso Senhor no Sermão da Montanha, se a luz que está em ti se tornar trevas, até onde irão essas próprias trevas? Nós vivemos uma época na história do mundo que é muito difícil. Olha, poderíamos chamar realmente de os últimos tempos, ainda que possam durar bastante. Como diz São Paulo na epístola de hoje, mas no próprio do domingo, andem com prudência, não como loucos, mas como sábios, porque estes tempos são maus. Caríssimos, nunca antes na história do mundo, como atualmente, nós tivemos jovens entrando em suas escolas e atirando nos seus colegas e professores, ou os esfaqueando. São centenas e centenas de casos. Dezenas somente no período de um ano, a cada ano. Ou cortando partes do corpo, tentando ser de um gênero diferente. Quão longe irão essas trevas? Nunca antes tantas crianças foram tão propensas ao suicídio, tão promíscuas e tão pervertidas. Nunca houve tantos adolescentes viciados em drogas e alcoólatras como em nossos tempos. E por que isso está acontecendo com os nossos jovens? Bem, a primeira resposta, correta mesmo, é que não fazemos o que é preciso para criá-los melhor, e na maioria das vezes nem tentamos.
Em vez disso, deixamos que pessoas e instituições, muitas vezes com segundas intenções, preparem nossos filhos para nos darem as costas, acreditarem em coisas absurdas e se comportarem das maneiras mais absurdas, loucas, que só produzem sofrimento. Mas, finalmente, tudo isso resulta mesmo, né, no desaparecimento da verdade na inteligência das pessoas e no reinado da falsidade na inteligência delas. Tudo isso leva ao desaparecimento do bem e ao reino da malícia. E por isso a Sagrada Escritura, quando quer caracterizar uma época que é especialmente infeliz, sempre vai até dizer que é uma época que falta convicções verdadeiras e sadias. Davi fala nos Salmos: as verdades se tornaram raras entre os filhos dos homens. Do alto do céu, o Senhor olhou para baixo sobre a terra para ver se existe algum homem inteligente, ou seja, que pensa corretamente sobre as verdades fundamentais da vida, das suas relações com Deus, e não o encontrou. E a essa queixa de Davi, o profeta Jeremias acrescenta: a terra foi desolada pela desolação. É um jeito hebraico de falar, muito bonito, assim. Cristo fala na última ceia: desejei com desejo, de verdade mesmo, né? Uma desolação absoluta. A terra foi desolada pela desolação, porque ninguém mais reflete. Um cristão convicto e inteligente que reflete, ele é o sal da terra. E é essa, em particular, em nossos tempos infelizes, a necessidade que o mundo tem. O mundo precisa de sal da terra, de luz do mundo, de pessoas que reflitam, que conservem verdades fundamentais com convicção. Ser uma pessoa de reflexão que reflete nas verdades fundamentais da vida. E diante dos filhos das trevas que espalham por toda parte fumaças do abismo, nós devemos ser sábios o suficiente na escolha das tochas que temos que manter acesas ou reacender. Na noite que invade a terra, as pessoas correm para proteger ou reavivar certas verdades gerais ou superiores. É o que nós buscamos fazer na capela e em muitos outros lugares. Proteger ou reavivar certas verdades gerais ou superiores. Luzes. Isso é necessário, isso é muito bom, isso é muito prudente. Mas com a condição de que nós não esqueçamos aqueles fogos, aquelas fontes de luz que devem arder, sobretudo, nas casas, nos lares domésticos das famílias, e iluminar essas casas. E bem, entre essas doutrinas que salvam os cristãos e as famílias cristãs, brilha em primeiro lugar esse conjunto de verdades, de convicções fortes sobre a Santíssima Virgem. E nós falamos isso não da nossa cabeça, mas a partir da própria Sagrada Escritura. Nós estamos querendo dizer aqui do conjunto de verdades que é necessário manter acesas ou reacender no meio das trevas de hoje, e quão espessas são essas trevas. As principais são aquelas que dizem respeito à Santíssima Virgem. Deus, no começo do mundo, quando predisse ao demônio a sua futura derrota, ele falou da mulher que esmagaria sua cabeça, que sufocaria suas mentiras e que amarraria sua língua. E por que Deus falou isso? Bem, porque pela providência de Deus, pela organização da história do mundo, Deus quis que o império do bem sobre as pessoas, que o império do bem sobre a terra, dependesse em grande parte da Santíssima Virgem e do conhecimento que temos dela, do conhecimento que temos da Santíssima Virgem. Se em uma alma ou num conjunto de cristãos brilham, sem se obscurecer, como convicções inabaláveis, as ideias de que a Santíssima Virgem é o socorro dos cristãos, o refúgio dos pecadores, o consolo dos aflitos, de que a Santíssima Virgem é a rainha dos anjos bons e maus, de que ela governa o mundo todo em vista da salvação das almas e que tudo está na mão dela, de que tudo foi criado em função dela, para por meio dela tudo chegar até Deus. Então esta alma e esse conjunto de fiéis escaparão do naufrágio da fé e da imoralidade alucinada de hoje. E a razão é que essas verdades, essas convicções sobre a Santíssima Virgem, aparentemente tão simples, exercerão por si mesmas uma influência de salvação nessas almas. E que, além disso, a Santíssima Virgem, brilhando nas inteligências e nos corações das pessoas,
saberá bem preservá-los de toda mentira e iluminá-los com todas as luzes que elas precisam. Este bom pensamento sobre a Santíssima Virgem é um tesouro. E, em particular, pensar bem sobre a Santíssima Virgem, ter convicções sobre ela, é uma felicidade enorme. A onda das paixões, os perigos da vida podem nos corromper. Deus nos guarde disso, mas um dia pode acontecer. Mas enquanto o pensamento da Santíssima Virgem, as convicções sobre ela não se apagar em nós, a esperança de se salvar não morrerá. E frequentemente essa mesma luz que cedo ou tarde traz de volta os pecadores, basta também para conservar os outros que não pecam na inocência e na graça. Falamos uma última vez, sublinhamos aqui, sólidas convicções sobre a Santíssima Virgem são, sob um certo aspecto, o maior tesouro que alguém pode ter nesta vida. A Sagrada Escritura estava na epístola de hoje, aplica essas palavras da sabedoria à Santíssima Virgem. Aquele que me encontrar, encontrará a vida e poderá tirar do Senhor a salvação. E é um tesouro esse conjunto de convicções sobre a Santíssima Virgem. Um tesouro que deve ser tirado da doutrina dos santos. Porque nessas questões de fé é necessário evitar todo erro e toda lacuna. Não só coisas erradas, mas faltas de coisas certas que deveriam estar lá. Uma única falsidade sobre Nossa Senhora, uma única lacuna pode comprometer o resultado do conjunto. Pode ser uma lacuna ou um erro teórico, mas pode ser também um modo pessoal de ver Nossa Senhora, apesar de saber as verdades. Uma certa falta de confiança, uma certa falta de noção adequada do tamanho do poder que ela tem. E esse conjunto de verdades é um tesouro que nós encontramos nos livros dos santos. Santo Afonso de Ligório recolheu todas elas nas Glórias de Maria, São Luís de Montfort no seu tratado sobre a verdadeira devoção. É a eles que nós devemos ir, buscando nos seus livros não tanto os sentimentos, mas convicções. Convicções sobre Nossa Senhora. Ideias que se enraizam em nós e que são inabaláveis. Escolher esses pensamentos e convicções sobre a Santíssima Virgem, construir o nosso tesouro pessoal. Colher aquelas verdades que ao longo da leitura e da reflexão mais se mostram úteis a você, ao seu caso, à sua família. Fazer o seu patrimônio de convicções de uso pessoal sobre a Santíssima Virgem, para as suas necessidades pessoais e para as necessidades da sua família. Se tem uma doença, ou se há um membro doente na família, por exemplo, aprofundar o pensamento de que ela é a saúde dos enfermos, o consolo dos aflitos, tudo o que seja possível conhecer a respeito da sua ação sobre os doentes e enfermos. Se eu costumo refletir com falhas e tomar decisões que me prejudicam, cavar profundamente a verdade de que ela é a Virgem prudentíssima, a sede da sabedoria, a mãe de Jesus Cristo, que veio iluminar todos os homens que vêm a este mundo, cultivar o amor pela sabedoria e pela prudência por meio de Nossa Senhora. Depois de termos encontrado as verdades que nos são mais úteis, plantá-las, enraizá-las em nosso espírito, por reflexão, por oração. E depois agradecermos a Deus, com a convicção de que todo bom pensamento sobre a Santíssima Virgem é um tesouro. Em particular, pensar muito bem o quanto ter ideias sobre a Santíssima Virgem é um enorme consolo nessa vida. A intervenção da Santíssima Virgem se exerce mais amplamente e mais eficazmente em favor daquelas almas que foram devotas durante a sua vida. E aqui vou sublinhar como objeto de intervenção especial da Santíssima Virgem as almas que tiveram o hábito aqui nesta vida de recitar o seu Santo Rosário, ou pelo menos o terço. Bem, nós constatamos que existem, dentre os bons cristãos, são muito poucos aqueles que deixam de recitar o rosário, ou pelo menos o terço todo dia, quando eles pensam seriamente na sua salvação. Neste mundo, há poucos cristãos que, pensando seriamente na sua salvação, não recitam todo dia pelo menos o terço. E são homenagens incalculáveis, incontáveis, prestadas à Santíssima Virgem todos os dias por esses milhões de padres, religiosos, simples cristãos, fiéis, que todos, desde o Papa até o último dos fiéis, repetem pelo menos 50 vezes por dia, se não 150 vezes, a saudação angélica, Ave Maria, etc., que junta aquilo que a Igreja acrescentou, né?
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E invocações que causam uma alegria enorme ao coração de Nossa Senhora, que influenciam sua ternura maternal sobre nós e fazem dela uma mãe de misericórdia para conosco. E como acreditar que ela não cobriria com a sua proteção durante a sua vida, no momento da morte, aquelas pessoas que são assíduos na recitação cotidiana, pelo menos do terço ou do rosário inteiro. E como acreditar que a sua proteção não o seguirá também no purgatório. Santo Afonso, nas Glórias de Maria, repito, eu recomendo muito esse livro. Ele conta um caso da vida de São Domingos. Nós temos ali na frente uma imagem de Nossa Senhora dando o terço a São Domingos. Uma jovem nobre chamada Alessandra tinha sido assassinada em circunstâncias lamentáveis. Ela estava em estado de pecado mortal no momento em que ela foi golpeada e foi ferida para morrer mesmo. Mas ela tinha a devoção de recitar todos os dias o terço. E o que fez a Santíssima Virgem? Obteve para essa moça a graça de viver de maneira milagrosa ainda por 2 dias, para poder se confessar a São Domingos. E mais ainda, ela fez sua confissão, e depois de ter morrido, apareceu 15 dias depois a São Domingos, dizendo que tinha passado ao purgatório, e que ela brilhava como uma estrela, e dizia que, tendo saído do purgatório, a Santíssima Virgem a havia recompensado assim por sua devoção em recitar o rosário. E acrescentou que um dos melhores meios de aliviar as almas do purgatório é oferecer o rosário na intenção delas. E a solenidade de hoje, então, é uma ocasião de examinarmos nossa filial devoção à Santíssima Virgem, de como rezamos o seu terço. Tivemos para com o terço a estima que todos os servos da Santíssima Virgem costumam ter, quando soubemos que vários santos receberam graças extraordinárias e muito particulares por tê-lo recitado todos os dias. Nossa inclinação é de primeiro duvidar desses relatos ou, ao contrário, de tirar proveito desses exemplos. Nós consideramos bem que o terço é composto de Pai Nossos e Ave Marias, que são orações as mais autênticas da Igreja, e que nós então não seríamos capazes de fazer orações mais santas do que essas, e nem mais agradáveis a Nosso Senhor e à Santíssima Virgem. Ou achamos que podemos rezar melhor do que isso? Tivemos o cuidado de aprender como rezar bem o terço, de nos instruir a respeito das virtudes, das grandezas, dos mistérios da Santíssima Virgem, aos quais poderíamos nos dedicar para rezá-lo devotamente. Não nos deixamos levar ao recitar o terço pelo tédio, pela distração, que a repetição tão frequente da mesma oração produz nas almas que são pouco devotas. Sabe que depois de um tempo a gente aprende que a repetição inclina à contemplação e não ao tédio, mas das pessoas que de fato querem rezar bem. Nós estimamos o terço o suficiente para falar dele com estima, quando a ocasião se apresenta, para tornar conhecidos os seus benefícios, para incentivar os outros a rezá-lo. Sempre carregamos um terço conosco, como marca da nossa fidelidade e de nosso amor para com a Santíssima Virgem, seguindo o exemplo das pessoas piedosas e dos santos. E, finalmente, em vez de observar essas práticas santas e termos esses sentimentos piedosos para com o terço, não o desprezamos, como fazem algumas pessoas críticas que o desmerecem, sob o pretexto de que é uma devoção boa apenas para as pessoas simples. A Santíssima Virgem não tem de modo algum necessidade dos nossos serviços para ela mesma. E se ela deseja ter boas relações para conosco, é unicamente em vista de nos fazer bem. Porque ela é a nossa rainha, ela é a nossa mãe, na ordem espiritual. E uma rainha e uma mãe cheia de misericórdia. E bem, existe uma lei rigorosamente colocada por Deus, segundo a qual, geralmente falando, nenhuma graça nos é dada, nenhuma graça nos é concedida, a não ser que tenhamos pedido pela oração. Essa lei, que é de uma sabedoria infinita, Nossa Senhora a conhece muito bem. E ela é a primeira a querer a sua observação. Portanto, é em vão que nos orgulhemos de ser seus devotos, seus protegidos, seus filhos, se não recorrermos a Nossa Senhora pela oração. Faríamos como se ela tivesse as mãos atadas, barraríamos o seu poder e paralisaríamos a sua ternura. Ela não poderia fazer nada por nós, porque nós não rezamos, e porque é determinação de Deus que nós obtenhamos graças rezando. Recusar-se a rezar a Maria é assemelhar-se a um doente que se recusasse de maneira obstinada a abrir os lábios para tomar um remédio eficaz que a mão de sua mãe lhe desse. Um servo de Maria não se contenta em recorrer à sua mãe do céu,
ele reza tanto quanto deve fazê-lo. De maneira geral, as pessoas rezam todo dia, mas elas rezam menos do que deveriam. Um devoto real, um servo real de Maria, invoca ela o tanto quanto deve fazê-lo e recorre a ela para perseverar na graça e na amizade com Deus. É necessário conversar com ela o dia inteiro, aqui dentro de nós, na nossa cabeça, no nosso coração, pedir sabedoria para ela e organizando o dia na nossa cabeça, entregando essas coisas para ela, pedindo para ela encaminhar as coisas, pedir para que ela nos alcance uma boa morte, o perdão dos nossos pecados, sabedoria para lidar com tal pessoa, para ver nossos defeitos e depois de ver nossos defeitos, ver como é que devemos nos corrigir sem fazer bobagens. Conversar com ela o dia inteiro. E o que se propôs com efeito Jesus Cristo, ao nos dar Nossa Senhora como mãe, nos assegurar uma protetora tão boa quanto poderosa nesse assunto capital da nossa salvação. Buscai primeiro o reino dos céus. É a lei suprema de Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino dos céus. E ele nos deu Maria por mãe para isso. E existe um pensamento que nos deveria fazer ter calafrios na medula. Existe um fogo eterno e eu posso cair nele um dia. E é para nunca mais sair de lá. E existe uma resposta que consegue superar um medo irracional do inferno pela confiança. Se eu sirvo a Santíssima Virgem, eu não me condenarei. É uma prerrogativa concedida ao culto da Santíssima Virgem por Jesus Cristo, que quis glorificar a Santíssima Virgem quase mais do que a si mesmo, como Salomão, que quando subiu ao trono, falou para sua mãe, sente aqui ao meu lado. Quando se serve a Maria, acaba-se por fazer tudo o que é necessário para ganhar o céu, e chega-se a se livrar de todo o mal que comprometeria a nossa eternidade. E é impossível que um verdadeiro servo de Maria se condene. Guardem isso aqui na mente de vocês para nunca mais sair, né? Essa convicção. É impossível que um verdadeiro servo de Maria se condene. Mas o que é um verdadeiro servo de Maria? É alguém que sempre recorre a ela, e tão mais quanto é mais necessário, recorre tão mais quanto mais necessidade tem, quanto mais difícil é a situação, quanto mais parece sem esperança. Isso é um verdadeiro servo de Maria. É impossível que um verdadeiro servo de Maria se condene. Isso aqui é uma palavra de salvação. E que ela deve ser gravada bem no nosso coração. E será uma verdade de salvação para nós. Caríssimos, lembre-se sempre, é impossível que um verdadeiro servo de Maria se condene. Vamos ao Calvário pelo Rosário, ao céu por Maria. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, filha, mãe e esposa de um só Deus onipotente, salvai as nossas almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.